Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar um pouco sobre o creme de barbear e sua composição. Bom, meu nome é Alexander de Paula Rodrigues, sou aluno de licenciatura em Química na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. O conteúdo da aula de hoje vai ser o histórico do creme de barbear, uma receita caseira para você fazer o seu próprio creme de barbear, sua composição química e o tema relacionado, que é ácidos graxos. Bom, vamos para o primeiro tópico, o histórico do creme de barbear. Ícones de beleza desde a Idade Antiga, nas civilizações egípcia, grega e romana, os homens sempre cultivaram hábitos relacionados à vaidade e ao cuidado com a aparência. A evolução dos produtos para higiene e embelezamento de pele, pelos e cabelos se aliou às mudanças da sociedade e do comportamento masculino ao longo da história, inclusive naqueles períodos de maior austeridade aos de proximidade com o universo feminino. Mas quando essa relação começou? O histórico dos produtos cosméticos utilizados pelos homens tem como ponto de partida o ato de se barbear. Tudo começou quando o homem de Neandertal, por volta do ano de 100.000 a.C., começou a prender os cabelos, pintar e tatuar o corpo e arrancar os pelos da face usando conchas como pinças, como sugerem pinturas encontradas nas cavernas da Ucrânia. As mais antigas lâminas para barbear datam em torno de 30.000 anos antes de Cristo e eram feitas de pederneiras, pedra que poderia ser polida até formar uma extremidade bem afiada que servia para raspar a pele. Outras lâminas de barbear, feitas de formas mais elaboradas, surgiram por volta de 1.200 anos antes de Cristo na Escandinávia. Escavações em sepulturas revelaram achados arqueológicos em que acharam navalhas guardadas dentro de embalagens de couro. Lâminas de bronze traziam cenas mitológicas e empunhaduras esculpidas em formato de cabeça de cavalo. Durante as primeiras dinastias egípcias, aristocratas barbeavam seus rostos e raspavam suas cabeças para uma aparência mais limpa e asseada. Corpos e rostos lisos e depilados indicavam riqueza e poder. No Egito Antigo, era comum o uso diário de cremes e óleos perfumados no corpo para perfumar e proteger a pele. Para purificar o hálito, egípcios mastigavam bolinhas de folhas aromáticas, como os de hortelã. Na Grécia Antiga, cultivar a barba era sinal de força, coragem e sabedoria. Já os romanos tinham à sua disposição criados encarregados de barbeá-los. Eles também visitavam o tonsor, que era o barbeiro da época. A lâmina de ferro, que era usada pelos tonsores, perdia o fio rapidamente, o que causava muitos cortes na pele. Então, o tonsor cuidava do problema, aplicando na face dos seus clientes uma máscara calmante e cicatrizante composta por ungüentos perfumados e teia de aranha saturada em óleo e vinagre. Ainda na Roma Antiga, cremes hidratantes eram formulados com leite de mamíferos e óleos vegetais, como os de gergelim, oliva, palma e amêndoas. Os perfumes traziam notas de musque, tomilho, mirra e resina de olíbano, nome
que tem de origem na expressão óleo de Líbano. Para atingir os cabelos, os romanos usavam rena, sangue de vaca ou pequenos girinos esmagados em óleo vegetal morno. Era comum a perda dos fios em razão do uso de preparados que eram extremamente cáusticos, o que contribuiu para que a peruca virasse moda. Perfumes e cosméticos deixaram de ser usados na Idade Média e voltaram a fazer parte da rotina masculina de maneira mais significativa muito tempo depois, após a Primeira Guerra Mundial. Aqui, como eu falei. Bom, em 1770, surgiu a primeira navalha considerada segura, com cabo de proteção dobrável, como aqui na figura. O criador foi o francês Jean-Jacques Perret, e pouco mais de 100 anos depois, em 1895, o norte-americano King Camp Gillette, funcionário da companhia de selos de Baltimore, inventou o Safety Razor, o barbeador seguro. A ideia foi criar uma lâmina de aço pequena, eficiente e descartável, que consistia em uma fina lâmina de ácido com duas extremidades, colocada entre chapas e presa por um cabo em forma de T. O produto transformou o ato de fazer barba, até então delicado e restrito às barbearias, em um hábito popular e presente no cotidiano masculino. Aqui eu trouxe a evolução do Safety Razor, que a gente usa hoje em dia para fazer a barba. Bom, muitos homens aproveitavam o banho para fazer suas barbas, e o sabonete era usado como lubrificante e foi usado por muito tempo, facilitando o deslizamento do aparelho de barbear. Nos últimos anos, algumas empresas desenvolveram sabonetes em barra com cremosidade e emoliência adequadas a essa finalidade. Os primeiros sabões eram formulados com sebo animal e saponificado com soda, hidróxido de sódio ou de potássio, e parcialmente neutralizado com a cal. Com a evolução e do desenvolvimento do produto, o sebo animal foi sendo substituído pelos ácidos graxos purificados, principalmente o esteárico e o mirístico, e pelos óleos vegetais. Em 1878, os norte-americanos Halley Procter e James Gamble, os primeiros donos da P&G, produziram o sabonete cuja composição trazia ácidos graxos mais puros. Nos anos de 1950, a Gillette apresentou ao mercado uma variante do sabão de barbear na forma de creme, o Gillette Foam. Não havia muitas diferenças técnicas em relação à formulação do sabão, exceto pela adição de mais água e um equilíbrio aperfeiçoado nos sais de ácidos graxos, priorizando aqueles formados pelo íon potássio, que são mais moles e fluidos. Aos poucos, a glicerina, que estava presente em cremes para barbear, passou a compartilhar a atividade umectante nessas formulações com ingredientes mais inovadores, como tamarindo e algas marinhas. Desde o início desse tipo de composição, a sensação de refrescância é predominante, com notas de pinho, menta e eucalipto. O creme de barbear em aerosol ganhou visibilidade no mercado e, a partir das inovações tecnológicas, nas embalagens que inicialmente eram compostas por folha de Flandres e eram atacadas pelo pH alcalino das formulações, e pelas novas embalagens de alumínio moldado mais resistente. Os primeiros produtos pós-barba eram formulados com alta concentração de álcool etílico e fragrâncias refrescantes mentoladas. Esse tipo de produto
utilizado durante muito tempo por consumidores mais tradicionais, perdeu espaço para a loção cremosa pós-barba com efeito cicatrizante e calmante, formulada com extratos vegetais, componentes anti-inflamatórios e ceramidas. Entre o final do século passado e o início deste, cresceram as opções de géis de barbear, compostos por agentes gelificantes, como o carbopol e o hidroxetilcelulose. Eles normalmente integram linhas de produtos para peles sensíveis e são de maior valor agregado. Os homens também passaram a contar com as propriedades anti-irritante, refrescante, calmante, hidratante e reconstrutora da camada lipídica protetora em produtos com formulação leve para o barbear e o pós-barba. As linhas ainda agregam itens para esfoliação de pele. Além de remover impurezas e células mortas, a proposta é facilitar o próprio ato de barbear. Bom, a gente encerra aqui o histórico e vamos para o próximo tópico, que é a receita caseira. Bom, para você fazer o seu próprio creme de barbear, você vai precisar de 2/3 de xícara de óleo de coco, 2/3 de xícara de manteiga de karité, 1/4 de xícara de óleo vegetal, podendo ser azeite de oliva, ou óleo de amêndoas doce, ou óleo de jojoba, 5 gotas de outro óleo essencial de sua preferência, podendo ser óleo essencial de lavanda, de limão, de laranja, aquele cheirinho que você mais gostar. E, por fim, 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Como prepará-lo? Em banho-maria, a gente vai derreter o óleo de coco e a manteiga de karité. Vamos desligar o fogo e acrescentar o óleo vegetal e o óleo essencial da sua preferência. A gente vai misturar um pouco de vidro, em um pote de vidro, e depois levar à geladeira até que ele fique sólido. Após isso, a gente vai adicionar o bicarbonato de sódio, a mistura, e bater na batedeira ou no mixer até que a massa adquira uma consistência fofa, em que a função do bicarbonato vai ser ajudar o deslizar da lâmina, ao mesmo tempo que vai promover a esfoliação da pele. E no armazenamento, deve-se armazenar no local limpo e seco para que o produto dure. Então, vamos à nossa terceira etapa, que é a composição química do nosso creme de barbear. Primeiramente, vamos ver a composição química do óleo de coco. O óleo de coco ele é composto por diferentes moléculas de ácidos graxos, que são moléculas de ácidos orgânicos. E a maior composição, a maior molécula que representa, aquela que tem maior quantidade no óleo, é o ácido láurico. Mas também ele é composto pelo ácido cáprico, capróico, caprílico, pelo ácido mirístico, pelo ácido palmítico, pelo ácido esteárico, pelo ácido láurico, como eu falei, pelo ácido palmitoleico, pelo ácido oleico e pelo ácido linoleico. E a manteiga de karité? A manteiga de karité também é composta por ácidos graxos. O ácido esteárico, o ácido oleico, o ácido linoleico e o ácido araquidônico. E a composição do nosso óleo, E aqui foi escolhido o azeite de oliva. Qual a composição do azeite de oliva? O azeite de oliva tem em sua composição o ácido oleico, o
o ácido linoleico, o ácido palmítico, o ácido esteárico e o ácido palmitoleico. E os outros dois ingredientes? Bom, os óleos essenciais são substâncias naturais destiladas das essências que as plantas produzem. São substâncias complexas de poder volátil e fragrâncias variadas, de acordo com as plantas que as produzem, responsável pelos odores aromáticos que nelas encontramos. Essas substâncias podem ser encontradas em flores, em folhas, nos caules, nas hastes, nos pecíolos, nas cascas ou nas raízes das plantas. E o que compõe esses óleos essenciais? Esses óleos essenciais são moléculas do grupo funcional terpenos ou terpenoides, em que esses terpenos e terpenoides podem ter funções variadas em suas moléculas, mas apresentam estruturas muito semelhantes. E, por fim, nós temos o bicarbonato de sódio, que é um sal inorgânico, como a gente mostra aqui na representação. Aí eu pergunto a vocês, o que o óleo de coco, a manteiga de karité e o azeite de oliva têm em comum? Eles são ácidos carboxílicos de cadeia longa, podendo ser cadeias compostas de 4 a 36 carbonos. São cadeias alifáticas, podendo ser saturadas ou insaturadas. Então, isso os classifica como os ácidos graxos, muito importantes nos estudos de biomoléculas de lipídios. Então, vamos para a nossa última etapa da aula, que seria os ácidos graxos. E o que é um ácido graxo? Bom, ácidos graxos são ácidos carboxílicos que apresentam um grupo funcional carboxila, o COOH, na extremidade da cadeia. Ou seja, eles são monocarboxílicos, eles apresentam apenas um grupo carboxila. Eles podem ter entre 4 a 36 átomos de carbono, geralmente em números pares de carbono. Então, vamos falar um pouco sobre sua estrutura. Bom, os ácidos graxos apresentam uma molécula normalmente não, apresentam moléculas em que existem polaridade, já que existe a parte hidrocarbonada, que advém dos hidrocarbonetos, em que há apenas carbono e hidrogênio, e uma parte polar, que tem o grupo carboxila. Bom, como eu estou falando, nós temos aqui 2 exemplos em que a parte que tem o grupo carboxila, que está aqui em roxinho, lilás, é a parte polar do ácido carboxílico, desses 2 exemplos, e temos a parte apolar grande do nosso exemplo. Bom, existem ácidos graxos que são passíveis de terem duplas ligações, ou seja, insaturações nas suas cadeias de hidrocarboneto, na parte hidrocarbonada. O exemplo que nós temos aqui, nós temos o ácido palmítico e o ácido palmitoleico. O ácido palmítico é uma molécula saturada, ou seja, não possui dupla ligação na sua cadeia. Já o ácido palmitoleico
apresenta aqui uma insaturação e tem a mesma quantidade de número de carbonos. A diferença entre eles é que o palmito oleico apresenta uma insaturação. As duplas ligações dos ácidos graxos podem assumir duas conformações geométricas, uma conformação cis e uma conformação trans. Aqui no exemplo, nós temos o ácido cis-oleico, em que esses grupamentos estão para o mesmo lado. Se vocês colocarem aqui uma folha de papel, vocês vão ver que para a parte de cima estão as duas partes maiores das cadeias e nas partes de baixo, aqui e aqui, seriam um hidrogênio em cada lado. Já a molécula do ácido transoleico, esses hidrogênios estão em lados opostos, assim como essas partes grandes das cadeias estão em lados opostos. Então, se você passar aqui uma linha, uma vai ficar para o lado de cima, a outra vai ficar para o lado de baixo. E isso é muito importante para a gente falar sobre as propriedades físico-químicas dos ácidos graxos, tanto a polaridade quanto a sua conformação cis ou trans. Bom, as propriedades físicas dos ácidos graxos e dos compostos que os contêm são determinadas em grande parte pelo comprimento e pelo grau de insaturação da cadeia hidrocarbonada. Ou seja, dependendo da quantidade de insaturações e do número de carbonos, os ácidos graxos apresentam, respectivamente, pontos de fusão e solubilidade diferentes. A cadeia hidrocarbonada apolar é responsável pela baixa solubilidade dos ácidos graxos na água. O ácido láurico, por exemplo, tem solubilidade em água de 0,063 miligramas por grama, muito menor do que a molécula de glicose, que é de 1.100 miligramas por grama. Quanto mais longa for a cadeia acila do ácido graxo, e quanto menos ligações duplas ela tiver, mais baixa será a solubilidade em água. O grupo ácido carboxílico é apolar e ionizado em pH neutro e conta para a pequena solubilidade dos ácidos graxos de cadeia curta em água. Aí nós temos aqui a figurinha a molécula, a representação da molécula do ácido láurico. Bom, os pontos de fusão também são muito influenciados pelo comprimento e grau de insaturação da cadeia hidrocarbonada. À temperatura ambiente de 25 graus Celsius, os ácidos graxos saturados de 12 a 24 têm consistência de cera, ou seja, eles têm aquela consistência mais sólida. Enquanto os ácidos graxos insaturados de mesmo comprimento são líquidos. Um exemplo de uma composição que é líquida é o azeite. Eles não são, graças a essas insaturações que tem no azeite, o azeite é líquido. Essa diferença de ponto de fusão deve-se a diferentes graus de empacotamento das moléculas dos ácidos graxos. Nos compostos completamente saturados, a rotação livre em torno de cada ligação carbono-carbono dá grande flexibilidade à cadeia hidrocarbonada. A conformação mais estável é a forma completamente estendida, na qual o impedimento estérico dos átomos vizinhos é minimizado. Essas moléculas podem agrupar-se de forma compacta em arranjos quase cristalinos, com os átomos ao longo de todo o seu comprimento em interações de Van der Waals com os átomos de moléculas vizinhas.
Em ácidos graxos insaturados, uma ligação dupla cis força uma dobra na cadeia hidrocarbonada. Ou seja, os ácidos graxos com uma ou várias dessas dobras não podem agrupar-se tão firmemente quanto os ácidos graxos totalmente saturados, e as interações entre eles, portanto, são mais fracas. Como é necessário menos energia térmica para desordenar esses arranjos fracamente ordenados dos ácidos graxos saturados, eles têm pontos de fusão consideravelmente mais baixos que os ácidos graxos saturados de mesmo comprimento de cadeia. Por isso que a nossa margarina, um exemplo, ela é sólida e o azeite é líquido. Por quê? Nós temos aí, na manteiga, nós temos os ácidos graxos saturados e elas têm aqui, ó, elas formam um grupamento por ligações de Van der Waals e ficam todas retinhas, uma do lado da outra, enfileiradas. Isso faz com que o seu ponto de fusão seja mais elevado e elas fiquem sólidas à temperatura ambiente. Já o azeite é diferente. O ponto de fusão é mais baixo, graças a essas dobras em que essas moléculas têm, essa conformação cis, que fazem essa quebra e essa força, né, fica mais fraca, fazendo com que, como eu falei, esse ponto de fusão seja mais baixo e fazendo dele um líquido. Bom, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e um muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.